Boa noite, irmãos. Estamos continuando com a nossa série O que você precisa saber. Desta feita, estamos agora estudando sobre o que você precisa saber sobre a doutrina da eleição. O que nós já vimos até agora? Então, primeiro, nós vimos que a doutrina da eleição ela é bíblica, portanto, não tem como tirar ela da Bíblia. Não foi uma criação humana ou uma criação de Calvino, porque ela está do começo ao fim nas Escrituras. Depois nós vimos o significado do termo ou da palavra eleição. Terceiro, nós vimos os vários sentidos que a Bíblia emprega o termo eleição e vimos que nem sempre a palavra eleição tem o mesmo sentido na Bíblia. Em quarto lugar, nós vimos que a eleição é um daqueles assuntos difíceis de se entender completamente. Depois nós vimos que a doutrina da eleição ela é aceita e pregada somente pelos reformados calvinistas. Depois nós vimos que a doutrina da eleição não pode causar espanto, constrangimento, nem tampouco problema, embaraço, rejeição. Não pode causar em nós irritação, perturbação ou indignação. Depois nós vimos, em sétimo lugar, que não existe um só texto na Bíblia dizendo que a causa da perdição dos pecadores seja a eleição. E a última aula nós vimos que as bênçãos da eleição. Muito bem. Hoje nós vamos continuar mostrando o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Então vamos lá. Em nono lugar, ou a nona coisa que precisamos saber e entender sobre a doutrina da eleição, é que a eleição não é propriamente a salvação, mas é para a salvação. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então perceba aí no texto que a eleição precede a salvação, a eleição é para a salvação. Quando olhamos para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 14, nós vamos perceber que para alguém alcançar a salvação, é preciso que aconteça uma série de coisas, não somente a eleição. Pois bem, o que precisa? Então, primeiro você precisa ser eleito, segundo você vai precisar da obra do Espírito e a fé na verdade, e terceiro, também terá que ser chamado por meio do Evangelho. Quando olhamos para o capítulo 1 de Efésios, vamos notar que, primeiro, nós temos a obra do Pai elegendo na eternidade. Segundo, nós vemos a obra do Filho. E no verso 13, temos o desfecho da coisa. Então, você vai ouvir a palavra da verdade, que é o Evangelho. Você vai crer neste Evangelho. E neste momento você será selado com o Espírito prometido. E agora você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Então, para que você entenda, e por isso que eu estou aqui agora mostrando para você por causa desse quadro. Então, para você ser salvo, você vai ter que acontecer isso. O Pai vai ter que planejar a sua salvação, o Filho vai ter que pagar pela salvação e o Espírito vai ter que aplicar a salvação em você. Ou seja, aí eu coloquei aqui a obra da Trindade na salvação. Então, qual é a obra do Pai? A obra do Pai é eleição. Isso ele faz lá na eternidade e ele faz fora de nós. Nós nem existimos ainda. A obra do Filho é a obra de redenção e ele faz isso lá na cruz. Também é uma obra fora de nós. E aí é preciso a obra do Espírito, que é a obra de regeneração, e ele faz no coração, mudando a nossa natureza ou a sua natureza, e isso acontece dentro de nós. Então perceba um negócio. Para aquilo que o Pai fez lá na eternidade, e o que o Filho fez na cruz, para que isso seja aplicado a mim, que valesse para mim, o Espírito tem que pegar a obra do Pai, do Filho e aplicar em mim. Entendeu? Então, sem isso, não tem jeito. Ok? Então, vamos lá. Então, perceba, então, que a eleição sozinha não salva ninguém.
e que o decreto da eleição em si, de si mesmo, não causa qualquer mudança na vida do pecador. Por que eu digo isso? Porque quando olhamos para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, Paulo vai dizer que havia no seu tempo muitos eleitos que ainda não eram salvos. Então nós temos dois tipos de eleito: o eleito que ainda não foi salvo e o eleito que já está salvo. Então depois a gente vai trabalhar sobre isso. E era por causa desse fato que Paulo suportava todas as coisas para que os eleitos fossem salvos, para que eles alcançassem a salvação. Percebe? Então, vamos lá. Portanto, deve ficar claro que a eleição não salva. Quem salva é Cristo e não a eleição. Quem é o único salvador é Cristo e não a eleição. Em outras palavras, os homens são salvos quando creem em Cristo, não quando são eleitos, ok? Então perceba que a eleição não salva. A eleição é a marca para a salvação. Ela é a raiz da salvação. Ou em outras palavras, a eleição é a primeira obra de Deus Pai para a salvação. Ok? Então percebeu que a eleição ela não te salva, porque ela não é a salvação, mas ela é para a salvação. Ou seja, ela marca você para você ser salvo. Agora preste atenção nesse detalhe, que é a nossa 10ª coisa importante que você precisa saber e entender sobre a doutrina da eleição. E o que nós precisamos saber? Em 10º lugar, precisamos saber que apesar da eleição não salvar, porque é para a salvação, todos os eleitos, todos escolhidos pelo Pai e dado a Cristo serão salvos. Veja esse texto, meu querido. João 6,37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ok, então analisemos o texto. O que esse texto nos diz? Primeiro, só virá Cristo os que foram dados a Ele pelo Pai. Segundo, esses que foram dados a Jesus, eles virão. Ou seja, não tem jeito de não vir, porque o texto é claro em dizer que eles virão, até porque, depois nós vamos ver isso, que a graça é irresistível, o chamado é irresistível. Ok? Em terceiro lugar, o texto diz que nenhum desses que o Pai deu a Jesus e vieram a Cristo se perderão. Ou seja, todos os eleitos serão salvos. Ok? É por isso que João, várias vezes, registra Jesus dando garantia e segurança àqueles que creem nele. Esses textos aqui, João 3, 15, 16, 10, 28 a 29, vão dizer exatamente isso, porque todos os que creem em Cristo não vão perecer. Aliás, em João 28, 29, no verso 26, Jesus vai dizer: sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, ou pelas minhas ovelhas, eu dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que segurança. É confiado então nisso, nessa garantia, nessa segurança, é que Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? E ele mesmo vai responder dizendo o seguinte: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, ou altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 a 39. Ok? E devemos também lembrar que a Bíblia declara inequivocamente que nada e nem ninguém poderá frustrar os propósitos e os planos de Deus. Isso está em Jó, capítulo 42, verso 2, Isaías 14, 24, Isaías 46, 10, vai nos mostrar exatamente isso, que ninguém, nada pode frustrar o plano de Deus. Ok? Portanto, queridos,
deve ficar claro na minha e na sua cabeça que a eleição ela não salva, mas assegura a salvação, porque todos os eleitos serão salvos, todos os eleitos virão a Cristo, ok? E na próxima aula nós continuaremos com o nosso tema que você precisa saber sobre a doutrina da eleição. E nessa próxima aula nós veremos que foi Deus Pai que elegeu quem seria salvo, quem seria o Salvador, e também foi o Pai que escolheu os métodos ou os meios pelos quais haverá de salvar os seus escolhidos. Ok? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, para a glória dele e para o bem nosso. Vamos orar?